Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus caros e amados irmãos e irmãs, paz e bênção para todos vocês. Que Deus derrame sua graça sobre nossos corações. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele a nós prometido, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Amados irmãos, o Evangelho está em Marcos 4, de 1 a 20. Assim diz o Senhor. Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens da praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, vieram os pássaros e a comeram, outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, brotou logo porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos, os espinhos cresceram, a sufocaram e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto que foi crescendo, aumentando, chegando a render 30, 60 e até 60 por 1. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhe disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus, para que os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chegam Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra, e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por 1. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje o Evangelho é um pouco longo, porque pega o capítulo 4 de São Marcos e vai de 1 até 20, e começa Marcos falar para nós de uma série de parábolas que nós vamos ouvir nesses dias. E a primeira é a do semeador. E num momento de desânimo, Jesus exorta os seus a terem confiança e alegria. 2 coisas importantes. Marcos, quando escreve seu evangelho, que é o primeiro evangelho que nós temos e que a tradição nos ensina que foi o primeiro evangelho,
escrito por volta do ano 60, 65 a.C., não temos aí uma data precisa, exata, então fala-se entre esses anos. Ele exorta os seus a terem confiança e alegria. Pega esses ditos, essa palavra de Jesus, para uma comunidade que estava desanimada, perguntando por que não está dando fruto, por que acontece isso, por que o mal parece prevalecer no mundo. Aqueles questionamentos que nós sempre fazemos. E diante do desânimo, Marcos, pega esse evangelho de Jesus, e lá Jesus exortava os seus a terem confiança e alegria, e diz que o reino de Deus terá grande êxito, e diz que será semelhante a uma seara semeada por Deus, que apesar das perdas inevitáveis, é muito abundante, está pronta para o ceifeiro. Então, nessa explicação catequética que Marcos diz, ele fala da parábola e depois ele explica a parábola, ensina através da parábola. Então, aqui assinala Jesus que a palavra de Deus produz abundante fruto, embora em proporções diversas nos corações cristãos que não se deixam levar por Satanás, por aquele cristão que não deixa ressecar-se com as tribulações, com as perseguições, por aquele cristão que não deixa sufocar essa semente pelos afazeres do mundo, pelo amor às riquezas e por outras paixões. E depois Marcos, num intervalo aqui de 10 a 12, ele diz, quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhe disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus, para os que estão fora, tudo aconteça em parábola, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Mas Deus não quer que todo mundo se converta? Deus quer, mas tem alguns irmãos que não demonstram nenhuma disposição, por menor que seja, em acolher Jesus. Nós ouvimos no Evangelho de segunda-feira, quando Jesus falava para nós, ou num dos Evangelhos dos dias aí, que é preciso abrir-se à graça do Espírito Santo. Quem se fechar ao Espírito Santo, blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado, será culpado de um pecado eterno. E porque as pessoas se obstinaram, aqueles mestres da lei se obstinaram, e nós podemos ficar obstinados também, não aceitar Deus, se fechar à palavra de Deus, não quer crer na palavra. Por isso, Jesus vai dizer, eles vão escutar, mas não vai compreender nada, porque se fecharam à graça, irmãos. É a graça de Deus que produz efeito na nossa vida. Crer é uma graça. O fruto que a palavra vai produzir é graça divina. Mas se é graça, que compete ao ser humano? Compete ao ser humano acolher a palavra. Quem é meu irmão? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem faz a vontade de Deus? Quem escuta a palavra de Deus? Quem acolhe a palavra de Deus? Por isso nós podemos nos fechar, não é? E Jesus assinala que as suas parábolas muito fáceis é a última graça. Tornam-se para Israel, que não demonstra boas disposições, causa de cegueira, endurecimento. A pessoa, se não contar com a graça de Deus, vai ficando com o coração endurecido, vai ficando cego. Por isso ele se vê constrangido a reservar suas instruções a esse resto de Israel. Deus dá a graça, mas para aqueles que estão predispostos a ela. Deus não pode salvar ninguém se a pessoa não quiser. O Senhor quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade, mas não pode obrigar ninguém a conhecê-la, se
esse, tocado pela mão de Deus, pelos sinais que Deus vai dando, a pessoa se fecha, ela não quer, se obstina no pecado e se obstina com o coração, não quer crer. Por isso, meus irmãos, que nós nos abramos à graça de Deus, nos abramos a essa palavra, o semeador saiu a semear. Que Deus te abençoe e que o teu coração se abra, não fique obstinado, mas aberto à graça do Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.